Doutor Marcelo está aí já? Agora são 9 horas e 27 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado você que está aqui assistindo a gente agora. É muito legal, a gente vai ter a participação justamente das pessoas que mandaram as perguntas tanto pelo YouTube, que agora a gente abre lá no YouTube para as pessoas fazerem as perguntas. E quem tiver dúvida pode mandar a pergunta também pelo YouTube da TV e pelo YouTube e pelo Facebook também, pelo chat pode mandar a sua pergunta, porque o doutor Marcelo já está aí. Muito boa noite, doutor Marcelo, como é que vai? Tá tudo certo por aí? Tudo bem, Paulo? Tudo Tudo bem? beleza? Olha, doutor Marcelo, você está vendo só, a gente está mudando as coisas aqui, está ficando cada vez melhor. Muito obrigado pela sua paciência de estar aqui com a gente toda quarta-feira prestando esse serviço, que aliás é maravilhoso. E eu tenho que só te dar parabéns, porque o que a gente tem recebido de elogios, tanto na sua participação quanto na participação do Danilo, é sensacional. E a gente pega mesmo é na lata, né? Que eu acho que é o que as pessoas querem saber. Não tem meias palavras, né? Doutor, passou bem a semana, né? Tudo bem, graças a Deus e Com vocês. o Trump aprontando das dele, né? Mas não tem muita chance, não. Não vamos falar de política, ele Até, muda até a feição. Quando a gente começa a falar de política, ele já muda a feição também. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho uma primeira pergunta para colocar no ar. Eu queria colocar ela em tela cheia para as pessoas lerem. Por favor, vamos lá então para as pessoas poderem acompanhar com a gente. Tá aí, ó. Queria saber como está o valor do visto EB5. A dúvida é do Luan, que mandou através do YouTube pra gente. Vamos lá, doutor Marcelo, pode falar, vamos lá. se o que o Luan está falando é do valor do investimento, são 900 mil nas áreas de depressão econômica, nas áreas que têm um alto nível de desemprego, considerando em relação à média nacional, ou 1 milhão e 800 mil, se for uma área normal. Doutor Marcelo, Oi. desculpa aí, é eu que me perdi aqui. Na realidade, até. Então, deixa eu aproveitar só para entender. Houve essa mudança, mas é que eu acho que ele deve estar falando justamente porque existe uma situação que é possível que tenha mais um aumento, é isso, nesse valor de investimento do EB5? O investimento subiu em novembro, né? Teve uma Aham. alteração em novembro, passado agora, então era 500 mil, aquela da zona de depressão econômica, agora passou para 900, e o normal, que era 1 milhão, passou para 1 milhão e 800. Entendi. Mas não existe, então, essa previsão de aumento novamente, porque ainda assim estão falando, está defasado. Sim, vão aumentar e também vão aumentar as taxas de imigração em geral, vai aumentar bastante coisa. A imigração está praticamente falida, está devendo, está com déficit, mais ou menos, acho que se eu não me engano, é 1,2 bilhão de dólares, está pedindo para o É, governo. Eles não vivem de fundos do taxpayers, né? Mas eles estão pedindo, então, um bailout do Congresso e vão começar a colocar cerca de 15 mil pessoas em uma rotatividade de suspensão para justamente porque eles não estão recebendo o número de processos que estavam recebendo antes. mas aí também você sabe que tem culpa justamente do próprio governo, que na realidade não estava fazendo por onde de processar esses casos e receber novos casos. Ele está tentando evitar que as pessoas venham para cá, mas enfim, isso é um outro caso, isso é um outro assunto. A gente tem mais uma pergunta, pode colocar na tela para mim, Lucas, vamos lá? Pedro Henrique, quando a gente faz a mudança de status do visto J1 para o F1, qual o tempo de espera para ter a resposta? Durante esse período de espera, eu posso estudar ou terei que esperar a resposta da imigração, doutor? Bom, você tem que esperar ser aprovada a mudança de status para F1 para começar a estudar. Se você começar a estudar antes, o seu F1 vai ser negado, a sua mudança de status vai ser negada automaticamente. Outra coisa importante é que o J1 tem duas modalidades. Tem a modalidade normal, onde você pode mudar o status a qualquer momento, mas você tem que ver no seu visto se tem o requerimento de residência de 2 anos fora dos Estados Unidos antes de você poder mudar o status. Num caso como esse, você teria que aplicar para um waiver, um perdão, uma concessão especial para que você pudesse mudar o status. E isso envolve Departamento de Estado, Consulado Brasileiro, um monte de coisa. Mas, enfim, se você tiver um F1, um J1 e quiser mudar para F1, de acordo com como estiver o seu programa também, você pode ter que fazer uma extensão de B2 ou mudança para B2 para ter as transições a cada 6 meses
para evitar ter um gap. A outra parte da sua pergunta é quanto tempo levaria isso? Depende. Tem casos que levam 3 meses, tem casos que levam 1 ano. É muito difícil a gente prever os casos de mudança de status para F1. A imigração tem variado bastante o tempo de processamento. É difícil a gente ficar mantendo um keep track. É difícil mesmo com esse caso de F1 aí. Na realidade é difícil mesmo a gente entender como é que está a variação imensa dos prazos de todos os processos, né? Tá tudo muito diferente, né, doutor? Mudou muito isso de uns tempos para cá, né? Tem muitos processos que estão previstos a ser um certo tempo e acabam sendo bem antes daquele tempo previsto. Tem outros processos que eles fazem previsão, eles publicam no website, estão levando tipo 7, 8 meses, e tem casos que tem mais de 1 ano e não saiu ainda. Então é muito difícil. E a gente fica numa situação difícil, porque o cliente às vezes pergunta, eu estou vendo no site lá que está dizendo que está levando 10 meses, no caso está mais de 1 ano e não saiu nada. E a gente não tem nada que a gente possa fazer nesse caso, a não ser que tenha passado muito do tempo, aí pode entrar com mandado de segurança, mas é um custo absurdo para o cliente, ninguém quer fazer isso. Então, é uma série de problemas que isso leva quando a imigração publica um prazo de processamento, um tempo médio, e em alguns casos passa muito desse tempo. Uhum. Doutor, até eu ia perguntar agora, porque eu lembro que alguns tempos atrás, vamos colocar assim, na outra administração, por exemplo, algumas pessoas que faziam um ajuste de status para casamento resolviam a vida, algumas em 6, 7 meses, ou até menos que isso em algumas situações, né? Tinha gente que não chegava nem o work permit, já estava chegando o green card na frente, muitas vezes, né? E agora o tempo para o ajuste de status de green card está demorando quanto tempo em média nessa fase que a gente vem vivendo, doutor? Por incrível que pareça, Paulo, está levando menos tempo. Eu tive um caso, o ano passado, em Los Angeles, que levou 4 meses entre a aplicação, o processo e a entrevista. Ele nem deu tempo de receber a permissão de trabalho. Foi pior do que você falou aí, porque ele nem recebeu. E em alguns casos estão levando 6 meses, estão levando 6 meses, 5, 6 meses mais ou menos. Depende muito da área também, porque... Mas agora, como não estava tendo entrevista por causa do coronavírus, então ficou muita entrevista acumulada. Então, a gente deve esperar, é uma coisa meio lógica, né, intuitiva, que vai ter um pouquinho de atraso com as entrevistas, mas também já sabemos que a migração, em alguns casos, está mandando os green cards para as pessoas sem exigir a entrevista, nos casos de trabalho, que é exigido antes, por conta do coronavírus também. Então, depende de cada caso, mas o caso que a pessoa perguntou aí, no caso que você perguntou, que é de casamento, esse aí vai ter entrevista garantida. Entendi. Doutor, vamos para mais uma pergunta na tela agora. Pode colocar, Lucas, para a gente ver? Olha só, essa é grande, hein? MCCM. Olá, sou casada com um americano, mas não dei entrada no Green Card ainda. Moro no estado de Utah com meu marido e venho mantendo meu visto de estudante. Estou na mesma escola de inglês desde quando cheguei aqui há 2 anos atrás. Depois de 1 ano de casada, eu pretendo dar entrada nos papéis para o Green Card ainda esse mês de junho. Eu gostaria de saber 2 coisas. Eu tenho que continuar mantendo o meu visto de estudante e continuar em uma escola de inglês ou ir para a faculdade depois que eu entrar com o processo? Ou depois que eu dei entrada na minha residência, eu não precisaria mais manter o meu status de estudante? Vamos responder essa primeira parte, depois a gente vai para outra parte? Então tá. A gente tem que pegar por parte, né? Porque não dá para responder tudo de uma vez só. Então vamos lá. Dá para você colocar na tela de novo, Paulo, por favor? Vamos lá, coloca na tela aí para o doutor acabar vendo. Eu vou repetir. Então é o seguinte, então, eu gostaria de saber. Certo. Ela quer saber se tem que manter o visto de estudante e continuar na escola de inglês depois que ela entrar com um processo. Bom, veja bem, uma vez que você entrar com a petição de família e também com o ajuste de status, esse ajuste de status impede que você fique fora de status. Na verdade, se você casou com um cidadão americano, você pode estar no status, fora de status, é a mesma coisa, porque não vai ter nenhuma, já é um perdão automático. Então, o fato de você estar já 1 ano casada e mantendo o status de estudante, parece ser um gasto desnecessário para você. Você vai ter entrado já há muito tempo com o processo de casamento e não precisava mais depois se preocupar em manter o status. Agora, o problema é o seguinte, se você não mantém o status porque entrou com o processo, tá? O ajuste de status vai impedir que você fique legal. Mas se depois der alguma coisa errada, tomara que não seja o seu caso,
mas se der uma coisa errada com o seu processo de casamento, porque você se separou do seu marido, não quer mais ficar por alguma razão, ele não quer mais continuar com o processo, daí você não tem mais como voltar para ter o de estudante, dependendo do tempo que você parou de estudar. Então, se você está numa relação que está aparentemente tudo bem, porque tem um ano já, né? Então, se tudo estiver indo bem, não tem problema, mas se você parar de estudar para ficar só com o processo, você está colocando todas as suas fichas nesse processo. Tá? Entendi. Aí vamos então agora para a segunda parte da pergunta. Coloca no ar para mim aí, Lucas, para a gente continuar com a pergunta dela. A outra pergunta é mesmo eu dando entrada no meu green card provisório esse ano, depois de um ano de casada, eu poderia dar entrada no próximo ano no meu green card definitivo, depois de completar 2 anos de casada? Ou eu só poderia dar entrada no definitivo depois de ter 2 anos com o green card provisório? Boa pergunta, hein? Essa pergunta é muito boa. A regra é a seguinte: se você, quando chegar na entrevista, não tiver já 2 anos de casado, não é quando dá entrada, é quando vai na entrevista. Então, você pode calcular o tempo mais ou menos, aí 6 meses, sei lá. Mas se você calcular o tempo e chegar na entrevista e já tiver 2 anos de casada, você pega o green card definitivo. Se você tiver menos do que 2 anos, você pega um green card por 2 anos e depois tem que pedir para tirar as condições em mais ou menos 1 ano e 9 meses, depois do seu green card provisório, e aí você tira o definitivo. Mas se você estiver esperando por isso, pode não ser uma boa ideia, porque também o tempo para você aplicar para naturalização começa a contar do primeiro green card. Então, você está atrasando o seu green card e uma futura aplicação para naturalização que você vai querer aplicar depois. Então, na verdade, faça suas contas. Se você não tiver entrado ainda, porque está aguardando ver se já pega o definitivo, não tem muita diferença. Você vira residente quando você pega o outro, apenas você tem que mostrar que ainda está casado, tudo isso. De qualquer forma, se você entrar com o processo e tiver 2 anos de casado quando receber o outro, vai começar a contar dali, então, os 3 anos para você se naturalizar. Então, eu não estou vendo muito benefício em você aguardar mais, né? Já poderia ter entrado já na realidade, já poderia ter dado entrada nisso daí, que ela primeiro que ela não ia estar gastando dinheiro, porque assim, ó, isso é aquela situação, você não está mantendo só o seu visto, você está mantendo a escola, você está mantendo a sua ida, o seu tempo que você poderia estar fazendo outras coisas. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Nesse caso dela, no fim das contas, se ela for entrar agora, por exemplo, em junho, com esse tempo de casado que ela tem, mais o tempo até a entrevista, vai dar, no fim das contas, quase o tempo mesmo, de 2 anos, né? Quase 2 anos, E ela já tem 1 ano de estar casada, então já era para estar com o green card na mão, na verdade. Então tá, que bom. Gostei da pergunta. Acho que a gente solucionou esse caso. Tem mais uma pergunta para botar na tela? Vamos lá, então? Vamos ver essa que vem agora aí. Grande também, Carlos Felipe Franco. Eu sugiro falar sobre o visto de investidor para brasileiros com e sem cidadania europeia, porque parece que tem uns casos diferentes. Tem um visto E2 para quem tem cidadania europeia, que dá direito de viver legal nos Estados Unidos e não tem um valor mínimo de investimentos. Porém, não dá direito a aplicar para a cidadania americana depois. Eu não sei muito bem. Há muitos brasileiros com dupla cidadania que poderiam se interessar. E eu gostaria de saber se faz diferença o passaporte que a pessoa entrou no país. Por exemplo, ela entrou com o brasileiro, porque o visto são 6 meses, e o europeu apenas 3. E quer aplicar para algo no documento europeu. Ele deve sair dos Estados Unidos e voltar com outro passaporte? Essas são 2 perguntas aí que eu acho que é importante. Primeiro, o E2 para europeus. Né? E se tem essa diferença mesmo aí, que não pode aplicar para a cidadania depois, só vai ter que ficar renovando eternamente. Isso é real, doutor? Sim, veja bem, o visto E2 é um visto de tratado de investidor que faz parte de um país que tem um tratado de investimento mútuo com os Estados Unidos. Então tem o E1, que é o de trader, e tem o E2, que é o de investor. Então no E2, você só pode fazer se o seu país ou da outra cidadania que você tem o tratado com os Estados Unidos. O Paraguai tem, a Argentina tem, a Colômbia tem, o Brasil não tem. Então, quando alguém falar com você que tem um visto de investidor para brasileiro e um para italiano ou para espanhol, não é verdade. Isso acontece muito, as pessoas perguntam isso, mas não é. O visto de investidor de brasileiro é o Green Card através do EB5, que a gente falou agora há pouco. Então, o EB5 não tem problema com nacionalidade, a não ser os chineses lá que
tem uma filinha, porque tem muito chinês aplicando a B5. Mas, fora isso, não tem diferença se é brasileiro, italiano, argentino, qualquer país, menos a China. Então, você pode entrar com o processo se tiver aquele investimento tal. Agora, o que são de investimento mais baixo para italiano e tal, também entender que quando você fala passaporte europeu, não existe isso. O passaporte é de um país que tem um tratado com os Estados Unidos. Então, o passaporte, por exemplo, português, Portugal está na Europa, não tem tratado com os Estados Unidos. O passaporte português e brasileiro vale a mesma coisa para isso aí, ou seja, nada, né? Porque não pode fazer. Então, se você tem o passaporte espanhol, italiano, aí você pode, então, fazer o E2. Agora, é importante também, que cai muito, é a segunda parte da pergunta dele. Ele pergunta se ele pode aplicar daqui, tendo entrado com o passaporte brasileiro. Não. Porque quando você entra no país, o passaporte que você usou é a sua nacionalidade durante a sua estadia. Se você quiser aplicar com o passaporte italiano, ou espanhol, ou alemão, qualquer país da Europa que tenha tratado, você tem que sair do país e voltar. Mas aí também tem um outro problema. O visto E2, ele tem jurisdição primária também do consulado. Então, não precisa ser pela imigração aqui. E o consulado só vai botar o visto. Né? Você pode aplicar diretamente no consulado. Se você quiser aplicar com mudança de status, você tem que entrar com o passaporte desse país, seja Itália, Espanha, qualquer um desse aí. Mas interessante é saber que tem que entrar com o visto de negócios, B1, ou de turista, B2, ou estudante. Você não pode entrar com o passaporte desses países, que geralmente são parte do Visa Waiver Program. Então, você vai entrar com o tal do ESTA, que não é um visto, e aqui você não vai poder mudar o status para E2, mesmo que você faça o investimento, porque o ESTA tem que sair em 90 dias. Então, você tem que ir ao consulado, se quiser aplicar por aqui, pedir um visto B1, dizer que você vai passar mais do que os 3 meses, que o ESTA daria a você, você quer o B1 no passaporte italiano ou espanhol, que seja, e aí você, depois que entrar aqui, você pode, então, fazer o seu investimento, montar a sua empresa, ou comprar uma empresa existente, e aí você pode, então, entrar com o seu processo com mudança de status. Valendo salientar que, se você fizer isso, você tem um status apenas enquanto você estiver aqui. Você não vai ter o visto no passaporte. Para você tirar o visto do passaporte, você vai ter que voltar, sair do país, passar por algum consulado americano, fora dos Estados Unidos, e aí você vai ter o visto, não é igual o L1 e o H1B. Você vai aplicar de novo para esse visto. O passaporte, o consulado pode dizer, não vou lhe dar o visto, mesmo que a imigração tenha aprovado já você aqui como extensão e mudança de status. Então, tem muitas regras, eu sei que eu falei demais, porque essa pergunta foi realmente ramificada em vários tópicos, mas eu não queria deixar isso de lado, porque muita gente faz o planejamento errado e depois dá para o seu advogado o maior trabalho para consertar. E às vezes vamos combinar, doutor? Às vezes não é nem um trabalho que vai dar para o advogado consertar e não foi nem um planejamento da pessoa, foi um outro super advogado que pegou e fez tudo errado também, que o que tem de gente que diz que é, mas não é, e faz uma baderna absurda e só atrapalha a sua vida. Eu já vi gente aqui sendo deportado e falando, mas peraí, eu estou sendo deportado por quê? Não, porque você tá tudo errado, você não tem nada aqui. Não, mas meu advogado. Que advogado? Aí vai descobrir que foi enganado lá quando já está no Brasil. Então, inclusive, Paulo, é muito bom você falar nesse assunto aí, porque tem muitos escritórios que estão aí no YouTube, nas redes sociais, e estão pessoas ficando famosas, com vários seguidores e tal, e eles se passam como advogado, fazem vistos, visto EB2, National Interest Waiver, EB3, e fazem live toda hora, e não são advogados. E você vai lá, paga 20, 30, 40 mil dólares para ter um visto, e você fala com um vendedor, um mero vendedor, que se chama de consultor. Deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa que está no Instagram e se passa como legal advisor. A pessoa fala assim, não, mas eu não sou advogado, eu sou um legal advisor. Eu vou tirar todas as suas dúvidas a respeito disso e logo depois, quando você der entrada no processo, você vai ser atendido por um advogado. E no fim das contas, esse legal advisor não existe. Você vai ver que não existe um número, não existe uma licença. Isso é verdade? É verdade, tem algumas empresas na Flórida e outros estados também, mas na Flórida tem Orlando,
tem outra lá em Miami, essas empresas já foram processadas pelo Florida Bar, inclusive, por estar fazendo prática de advocacia sem licença. Essas pessoas continuam fazendo isso ainda, apesar de ter até firmado um acordo com o Florida Bar e se passando como advogado. Às vezes fala, não sou advogado, então por que você está dando consulta? Se não é advogado, então você sai de lá, de lado, deixa o advogado ter consulta. Então eu falo para os seus ouvintes, não precisa nem ser comigo, mas se você fosse consultar para começar um processo, a sua primeira entrevista, primeiro contato com o escritório, com se agendar, tem que ser com o advogado. Fazer com paralegal, com consultor, para depois falar com o advogado. Você não vai falar com o advogado nunca. O advogado não vai nem saber que você existe. Depois que tiver um problema com o seu processo e você for lá recorrer, o advogado não sei nem quem é você. E muitas vezes ele sabe quem é, muitas vezes não sabe. Então você tem que ter o cuidado, se você for se entrevistar com alguém, para saber se você qualifica ou não, não ouça isso de um consultor, de um vendedorzinho dizendo que é advogado. Você vá procurar ver se a pessoa que está falando com você, aquela pessoa, não o escritório ou alguém que está atrás da porta, se aquela pessoa está licenciado para dizer, você qualifica, você não qualifica, você qualifica melhor para esse, aquele é mais difícil, tá? Isso é consulta legal. Tem que ter licença para falar isso. Como você não vai no médico, você vai procurar saber se o médico tem licença, porque você não vai tomar um remédio que alguém falou, toma aspirina que você fica bom. Você vai procurar. Então, por que você alergia? E o cara tem alergia com aspirina, vai lá e toma. Já pensou você ir no médico, você fala primeiro com a enfermeira, ou você fala com o assistente, ele faz toda a sua entrevista, aconselha qual é o melhor tratamento, mas o médico está lá, ele vai sabe o que está acontecendo. Não existe isso. Você tem que se consultar com o médico, o advogado é a mesma coisa. Se lembre disso. Vou dar uma dica aqui, doutor, até para as pessoas. Denuncie. Não dá para ficar calado, não tenha medo. Se forem para cima de você que está assistindo, aí a pessoa fala assim, mas vai me denunciar, vai me entregar para o ICE, o cara tá lá, tem advogado. Não interessa. Você vai estar protegido, inclusive, por você estar fazendo essa denúncia e tirando mais um picareta ou uma picareta, porque tem muita mulher que faz isso. Então preste bem atenção. Doutor, eu tenho uma última pergunta, tá acabando nosso tempo aqui. Douglas Vargas, eu sou policial penal há 14 anos, efetivo há 3. Já fui ameaçado na cadeia e perseguido em rodovias no retorno para casa. E até tive a minha casa arrombada. Será que eu consigo asilo depois que eu chegar nos Estados Unidos? Dá para a gente resumir essa resposta aí, doutor? Sim, ele pode conseguir o asilo, porque, no caso, ele está um daqueles 5 critérios do asilo, né? O asilo é você ser perseguido pelo seu governo, ou com a anuência do governo, ou a incompetência de proteger você, que é o caso dele aí, no caso do governo brasileiro, por conta da raça, religião, nacionalidade, opinião política, ou ser membro de um grupo específico. O grupo específico que ele vai nomear, nesse caso, seria profissionais que estão sendo perseguidos por quadrilhas, ou quadrilhas que ele prendeu alguns membros, tá? Então, se ele fizer um caso forte desse, ele tem uma chance de conseguir o asilo nos Estados Unidos, mas não é um caso fácil, porque o Brasil tem um problema da territorialidade, o território é muito grande, a imigração pode alegar que você pode viver em outra área do Brasil e ninguém vai lhe achar, então você tem que mostrar realmente que é mais provável do que não, que você vai voltar, se você voltar para lá, você pode ser torturado ou morto, o governo não vai fazer nada. A dica é arrume provas, né? Doutor, a dica é arrume provas, né? Tenha provas, tenha tudo na sua mão. Evidência, traz tudo, coloca no cloud, né, no drive aí virtual, para quando você vier para aqui também, você não tem um monte de prova com você no aeroporto, o cara abre sua mala lá e, você está vindo passear aqui e está aqui com prova de relatório policial, assassinato, essas coisas, então tem que ter cuidado com isso aí também, mas basicamente, e se preocupe também com a mídia social, tá? Porque se você vier no aeroporto, se lembre, já falamos disso aqui num programa anterior, você vier no aeroporto e tiver sua mídia social lá cheia de festinha que você fez de despedida, vendeu a casa, não sei o quê, e vem para aqui como turista, e a migração pedir para ver seu celular, você tem 2 opções. Você mostra o celular e eles mandam você de volta, ou você não mostra o celular e vai de volta. Tá? Então, tenha cuidado com essas coisas. Quem avisa, amigo é. E a gente é muito mais do que amigo aqui para estar dando essas dicas para vocês todos que assistem o nosso programa aqui de graça. O que eu acho que é o mais legal.
absorva, coloque-se nessa situação. Mas cada caso é um caso. Eu aconselho você que está em casa conversar diretamente com o Dr. Marcelo Gondim através do site dele. Você marca o seu apontamento, você vai conversar com ele, ele vai te jogar olha, limpo de verdade. Você vai ter uma entrevista com ele diretamente, vai explicar o seu caso, porque eu acho que também tem aquelas coisas. Tem coisas que a gente não tem como a gente contar na televisão, né? Então você pode fazer isso. gondimlaw.com está aparecendo na sua tela. Doutor Marcelo, mais uma vez. E até a próxima. Uma boa noite aí, viu? Fique com Deus. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, até a próxima.